Carta de apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Paulo ele começa essa carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo ele começa essa carta aos irmãos da igreja de Éfeso, mostrando para nós, mostrando para eles, mostrando para nós o nosso lugar, a nossa posição hoje diante do Pai. Não a nossa condição, porque a nossa condição era a que nós tínhamos antes da cruz. Porque ao passar pela cruz, ao deixar na cruz, como cantou Kleber Lucas, nós fomos colocados diante de uma posição. E eu vi alguns apelos na mídia, eu vi alguns apelos midiáticos, eu vi alguns apelos nas redes sociais, os grandes movimentos que vão acontecer amanhã. Uma corrida ao Santo Graal, uma corrida ao cálice sagrado, uma corrida ao pão ungido, ao avental sagrado, e por aí vai, para serem abençoados. As ofertas, as queimas de estoque, para você ser abençoado, para você ter uma bênção, o preço que você tem que pagar, o que você tem que fazer, a forma que você tem que fazer, entende? Algum tempo atrás eu ministrei uma mensagem aqui, e mostrando aos irmãos, e essa mensagem ela está aí no nosso canal, e ela tem o título mais ou menos assim: a graça é para todos, mas a bênção é só para os filhos. A bênção é para os filhos. Todo aquele que se tornou filho de Deus, que recebeu o direito de ser chamado filho de Deus, a bênção de Deus é para ele, a bênção. Porém a graça é para todos. Porque bênção não é um lugar que eu vou conquistar, é um lugar que Cristo já conquistou para mim. Quando ele foi para a cruz do Calvário, quando ele foi para a cruz. E não é isso que vai acontecer pela data dos calendários religiosos anualmente. Isso, amanhã é sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo de Ramos, domingo da Ressurreição, domingo de Páscoa. Não é isso que todos cresceram e ouviram? Então entenda isso, irmão. A bênção que é para os filhos não é um lugar que eu vou conquistar, é um lugar diante do Pai que Cristo, indo para a cruz do Calvário, o nosso Cordeiro Pascual, não o coelhinho da Páscoa, o Cordeiro, ele conquistou. Então quando Paulo, o apóstolo, ele começa essa carta, ele diz no versículo 3:
bendito, bendito, não é amaldiçoado, é bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Veja a conjugação, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. As nossas bênçãos, elas não são terrenas, as nossas bênçãos, elas são espirituais. Você quer ver uma bênção espiritual? O arrebatamento. Todo mundo sobe no arrebatamento? Não. Quem sobe? Os santos, que são membros do corpo de Cristo, espalhado no mundo inteiro, lavado e remido no seu sangue. Então, o arrebatamento é para todos? Não. O arrebatamento é para a igreja, é a retirada da noiva do Cordeiro da face da terra. E olhem isso, outra bênção espiritual. Os que morrem em Cristo Jesus, os que o seu corpo, o seu tabernáculo terreno, a sua casa se desfaz, segundo as Escrituras, começando por Jesus e o bandido na cruz, o ladrão, eles vão aonde? Ao paraíso. Paulo esteve nesse lugar e ele disse que lá é maravilhoso, que a compreensão, se ele falar, é difícil do ser humano raciocinar e compreender quão maravilhoso é o paraíso. E o paraíso é o lugar temporário de descanso daqueles que morreram em Cristo Jesus. E é onde estão os santos do antigo pacto, aonde estão Abraão, Isaac, Jacó, aonde os santos do antigo pacto, Davi, Salomão, Gideão, Sansão, aqueles homens, os santos do antigo pacto, que morriam e iam para o seio de Abraão, que estava no Hades, no lugar ao lado do lugar de tormento, separado somente pelo abismo. Então, no velho pacto, na velha aliança, as bênçãos, elas eram conquistadas por esforço próprio, mas na nova aliança, as nossas bênçãos foram conquistadas por uma pessoa, somente, Cristo Jesus. E ao conquistar essas bênçãos, indo para a cruz do Calvário, o que aconteceu? Nós fomos posicionados nessas bênçãos. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, qual é a diferença entre o velho e o novo? O velho era o seu esforço, você tinha que correr atrás, você tinha que ser irrepreensível, você tinha que ser o melhor na lei, você tinha que ser cumpridor, você tinha o seu egocentrismo, a sua justiça própria. Mas quando morriam, desciam ao seio de Abraão, iam para baixo. Mas na nova aliança, depois de Cristo, no novo pacto, os que morrem, eles alcançam bênçãos espirituais, eles sobem ao paraíso, porque aquele que desceu é o mesmo que subiu, e quando ele subiu, levou o cativeiro. Então, nós
O povo da graça, o povo que vive esse evangelho, não o do esforço, o da meritocracia, o do merecimento em ser bom, porque na realidade, meu irmão, nós não somos bons em nada. No que você é bom? Nós temos aqui excelentes irmãos para cantarem, mas no que eles são bons? No que? Porque quando você vê alguém jogando bem, cantando bem, eles dizem assim: isso é dom de Deus. Então a própria pessoa, sem perceber, reconhece e joga: é dom de Deus. Não, dons são só 9, é um talento que a pessoa teve e tem. Às vezes um talento para tocar, um talento para jogar bola, fazer outras coisas. Então, mas na graça, não é o meu esforço, não é o meu ego, não é o quanto eu sou bom, é o quanto Ele é bom, e Ele é Jesus. Porque olha, em Cristo Jesus, na nova aliança, no novo concerto, nós já somos abençoados, e isso é o que? É uma posição que nós temos diante dele, e vivendo nessa posição de filho, de abençoado, eu não preciso correr atrás, eu não preciso fazer um esforço físico, um esforço próprio, simplesmente crer no que Ele fez. E agora, crendo no que Ele fez, por isso que em Hebreus 11, no versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza do que não vemos e a convicção daquilo que esperamos. Mas no versículo 6 ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, portanto, aqueles que se achegam diante de Deus, é necessário que eles creiam que Deus exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Veja, é necessário crer. Quando você olha para os santos do velho pacto, eu falo muito isso aqui, a nossa diferença, os santos do novo pacto com os santos do velho pacto, é uma só. Só tem uma diferença. Mas no outro contexto não há diferença nenhuma. Porque os santos do velho pacto, eles foram salvos pela fé, mediante o Filho de Deus, o Messias. E os santos do novo pacto são salvos também mediante a fé no Messias, o Santo, o Filho de Deus. Qual é a diferença, pastor? É que os santos do velho pacto criam no Messias que viria. Nós, os santos do novo pacto, cremos no Messias que já veio. Eles criam no Filho de Deus que viria, e nós cremos no Filho de Deus que já veio. Somos salvos pela fé. E ao sermos salvos pela fé, então agora, a nossa fé é ativada. Romanos 10, 17 é um ingrediente, a palavra. E Romanos 10, 17 diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se nós não nos alimentarmos da palavra, veja, da palavra de Deus, não da palavra de um homem, de um líder, de um apostata, de um incredulão, de um líder legalista, não, de um líder, de um forte apache, que cria regras para o seu forte apache, e quer manter agora a pessoa que saiu do forte apache das trevas, e agora ele cria um forte apache com título de igreja, e agora ele aprisiona essa pessoa no seu forte apache da santidade, da religiosidade. É isso.
Mas olhando para as Escrituras, nós somos abençoados mediante ao que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário e conquistou novamente a nossa posição de retidão, de justiça diante do Pai, porque nós somos a justiça do Pai aqui na terra em Cristo Jesus. Então nós temos essa posição, e a nossa posição é o quê? Nós somos abençoados. Então nós não precisamos correr atrás de um santo graal, nós precisamos correr atrás mais de uma fronha, de um pão. Não, nós precisamos viver essa posição, que nós recebemos ela como dádiva, que temos ela como presente de Deus para nós, os seus filhos, os filhos da nova aliança, que recebeu Jesus como irmão mais velho, o nosso primogênito, não unigênito, primogênito, o primeiro. E Paulo então, escrevendo sobre isso, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 4, ele diz: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, nele o Pai nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Veja, olha a responsabilidade da graça, olha a responsabilidade do favor imerecido, de estarmos na sua presença como santos e irrepreensíveis. E essas duas palavras, ele fala sobre ela acerca da igreja, em Efésios 5:25. Em Efésios 5:25, Paulo escrevendo ali ainda, falando sobre casamento, ele vira para os maridos, e eu quero ler, ele diz assim, em Efésios 5:25, maridos, cada um de vós amai vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, morreu por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável ou irrepreensível. Assim ele fala da igreja. E aí ele continua: sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Cristo é quem zela pela sua igreja, e Cristo, ao zelar pela sua igreja, quando ele encontra homens de alinhamento, quando ele encontra homens para ouvir a voz do Espírito, porque é isso que está nas 7 cartas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, à noiva. E o Espírito está dizendo, então, quando o Senhor encontra homens de alinhamento com o ouvir do Espírito, que não endurecem o coração, pois somos membros do seu corpo. Veja, somos membros do seu corpo. O corpo aqui está com letra maiúscula, está se referindo à igreja de Jesus. Por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa,
e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Ele diz: esse é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. Aleluia. Ele estava se referindo à igreja e à união de Cristo, ao que nós chamamos de arrebatamento, o casamento, a união. Isso é uma bênção espiritual, é a união. Por quê? Porque somente a igreja, que é o seu corpo, porque assim, quando um homem e uma mulher se unem, os dois se tornam um só corpo, uma só carne. Assim também é Cristo, a igreja. Os dois vão se unir. E Cristo não vai se unir a uma prostituta, como vários pregadores têm dito, apóstolos de títulos denominacionais têm falado que a igreja de Cristo está prostituída. Não! Está prostituída é a instituições humanas, as institutas humanas, porém a igreja de Jesus não. A igreja de Jesus, ela é santa, ela é irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Ela é uma donzela, do qual ele vai se unir a ela. Aleluia. Veja como a graça, ela nos traz responsabilidade, não liberdade para pecarmos. Porque na graça somos santos e irrepreensíveis. Então, nessa posição debaixo da graça, a graça, o favor imerecido é o Deus Todo-Poderoso fazendo tudo por aquele que não pode fazer nada. E alguém esta semana nas páginas sociais refutou o sermos salvos pela graça. Mediante um texto que leu, ele disse e refutou, porém ele desprezou tudo o que Paulo, o apóstolo, diz em Efésios, no capítulo 3, quando ele diz, aleluias, glória a Deus, aleluia, capítulo 2, desculpe, ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial. Veja como nós estávamos podres, fédidos nos nossos pecados, e ele vem com sua graça, nos concede vida, nos tira desse lugar e nos apresenta Cristo. Ele já nos tirou desse lugar. E como nós estávamos, veja, e ele vos concedeu vida, estando vós mortos. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Veja como estávamos nessa condição. E ele foi lá e nos concedeu a vida dele, a vida dele, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando no que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Veja como nós éramos destinados à ira por natureza. Olha a nossa condição, e ele vem e nos tira desse lugar por graça. Porque no versículo seguinte ele diz, no versículo 4, no entanto Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida e com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Meu querido,
A graça é uma dádiva, a graça é um dom. E recentemente eu estava meditando sobre a graça é um fruto do amor ou o amor é um fruto da graça. A pergunta é: a graça é um fruto do amor ou o amor é um fruto da graça? Porque olha como nós estávamos, olha como nós vivíamos. Imagine um poço de excrementos, um poço de fezes, e nós podemos nos arremeter à ET, estação de tratamento de esgoto, e ali estava o ser humano lançado naquele poço, todos, e chega então o Senhor e vai nos pegando e tirando desse lugar e nos lavando, porque foi assim que Ele fez. Ele foi nos lavando, entende? Ele foi nos tirando e nos lavando, e agora tirando desse lugar de condição, e em Cristo Jesus nos lavando pelo seu sangue, pela sua palavra, e nos colocando aqui na posição, e falando: é aqui que vocês têm que ficar, é aqui que eu estou colocando vocês, nessa posição. E agora eu já não estou mais com o cheiro do esgoto, com o cheiro do pecado, eu já não estou mais com as roupas daquele lugar, com as nódoas, nada. Agora eu estou aonde Ele me colocou. E Ele diz assim: aqui aonde vocês estão, debaixo das minhas mãos, vocês são abençoados, vocês são o meu povo, vocês são os meus filhos, vocês são os meus herdeiros, vocês são a minha riqueza, a minha justiça, vocês são os meus amados, os meus eleitos, por causa dele. Dele quem? Por causa do meu filho, por causa de tudo que ele passou, por causa de tudo que ele enfrentou. E é o que Paulo diz. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Olha, nós estávamos mortos. Que vida que tínhamos, não tinha conexão nenhuma com Ele, mortos. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha as bênçãos espirituais. Deus nos deu vida. Agora Deus nos ressuscitou com Cristo. Se estávamos mortos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Poxa, podemos ir embora. Podemos ir embora. Veja o que Ele fez, meu irmão. E aí a sua deturpação religiosa, a sua moral, a sua vivência, a sua incredulidade, o seu desinteresse da palavra, o seu Maria vai com as outras. Pela graça eu sou salvo. E aí então Ele me coloca nessa posição e vai me falando tudo isso. Tá, pá, filho, aqui eu sou ressuscitado. E Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Versículo 7. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Não é o que eu faço, é o que Ele fez, filho. Não são as minhas obras, são as dele. Agora são os meus frutos nas obras que Ele fez. Isso é a nova aliança. A graça é agora em Cristo Jesus os meus frutos, os frutos
de um salvo, de um lavado, de um remido nas obras, ou na obra que Ele fez, na obra redentora. Porque no capítulo 1, no versículo 7, Paulo escreve: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Então vou repetir de novo: a graça é um lugar de posição. A graça, o favor imerecido, me colocou em uma posição, e nessa posição não são obras, são frutos. É fruto, não é obra, é fruto. É fruto de um salvo, é fruto de um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora eu vivo para Ele. Quem já assistiu esse filme do apóstolo Paulo? Eu ainda não assisti, mas eu tenho visto alguns pedacinhos, e é uma parte muito profunda, que eu até compartilhei no meu Face, é quando ele conversa com o soldado, que o soldado se ajoelha aos pés de Paulo e fala que quando ele viu, ele não conheceu o Cristo, ele não viu o Cristo, mas que quando ele ouviu Paulo, ele estava diante do próprio Cristo. E isso é a graça. A graça é as pessoas verem Cristo em mim. A graça não é pulos e gritos. A fé em Cristo não é rodopios, não é busca do santo graal, não é busca de pães, de águas, não. A graça é um lugar de arrependimento. Já que vocês estão vivenciando os dias de religiosidade, amanhã é sexta-feira da paixão. A graça é um reconhecimento de quão pecador você é, de quão pecador nós somos, e de que um homem justo, um homem puro, um homem santo foi levado à cruz, erguido no madeiro, para redimir aqueles que creem, aqueles que creem no seu santo nome, aqueles que se arrependem quando ouvem a mensagem da cruz, não quando creem num almático, numa filosofia e defende isso, ou que vive preso num forte apache da santidade, com seus apachos determinando e flechando, e dizendo: façam isso que você é abençoado, faça mais isso que você tenha vitória, faça mais isso que Deus vai te dar. Ele já nos deu, e é isso que nós enfatizamos nessa casa. A bênção é um lugar de posição, e eu vou repetir: a graça, ela me posiciona para frutos, não para obras, porque a obra já está feita, e eu vivo agora em torno da obra redentora de Cristo, com o meu fruto do arrependimento. E esse fruto, aonde está? Olhe as cartas, olhe o ensinamento do Mestre, olha no que o Paulo, o apóstolo, diz no filme retratado: não pague o mal com o mal. A sua
tua graça me basta. O Senhor me mandou para o norte, eu fui para o norte, indo para o norte, Ele me mandou para o sul e eu fui para o sul. É fruto de um convertido, fruto de um nascido de novo, não frutos de um forte Apache, Playmobil, de um forte Playmobil, de um castelo de areia, não, mas sim de um ser lavado e remido nesse Cristo, não padronizado, moldado pela religião, mas enviado pelo Pai para nos salvar, para nos salvar.